Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de setembro de 2023, último dia do mês de setembro, e nós vamos iniciar mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, e demais estudos da Revista Espírita podem ser encontrados lá no nosso site, que tem o link para o nosso canal do YouTube, a nossa playlist do estudo da Revista Espírita. Então, acesse www.obreirosdosenhor.org.br. Lá no nosso site você também vai encontrar outros estudos promovidos pela casa e também o link para participar ao vivo desse estudo. Então, se você está assistindo ele de forma gravada no YouTube, saiba que você pode participar conosco do estudo da Revista Espírita todo sábado às 14h30. Estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita, chegamos ao estudo de número 28. Nós iniciamos, na semana passada, um estudo que era uma carta de um jornalista chamado Sr. Luiz Jordan, que ele se referia ali à questão do Livro dos Espíritos. Apenas para contextualização, né, o Sr. Jordan, jornalista, ele não tinha contato com a Revista Espírita, e através do estudo ali do Livro dos Espíritos, das matérias que ele colheu, ele fez um resumo, né, do que ele entendeu sobre o Espiritismo. Né? Discutimos bastante sobre isso, principalmente as questões daquilo que nós não entendemos, não podemos refutar dizendo que não existe, que era exatamente o pensamento de Luiz Jordan. Alguma coisa que ele não entendia, ele também não negava. Nós paramos exatamente na parte que Kardec iria fazer suas considerações, então nós vamos continuar dessa parte para frente. Caso você se sinta um pouco perdido com a continuidade do estudo de hoje, recomendo daí assistir a aula da semana passada. Então vamos lá. Pereira, gostaria de ler para nós, por gentileza? Posso sim. Boa tarde a todos. Então, como o Lelo já fez as apresentações do estudo, né? Então agora vai ser a resposta, né? Kardec vai fazer um comentário sobre o texto do senhor Jordan, do senhor Luiz Jordan. O senhor Jordan faz uma pergunta, ou antes, uma objeção, necessariamente motivada pela insuficiência de seus conhecimentos sobre a matéria. Não é absolutamente impossível, diz ele, que alguns desses seres acidentalmente entrem em relação com os homens. Porém, o que nos parece pueril é que seja necessário o concurso material de uma mesa, de uma prancheta ou de um médium qualquer para as tais relações se estabeleçam. De duas, uma. Ou essas comunicações são úteis ou são desnecessárias. Se úteis, os espíritos não devem ter necessidade de ser chamados de maneira misteriosa, nem de ser evocados e interrogados para ensinar aos homens o que importa saber. Se inúteis, por que a elas recorrer? Então, aqui é a afirmação ali do Sr. Luiz Jordan. Isso, o Kardec está repetindo o que o Sr. Jordan falou anteriormente. Que é interessante, né, porque, como eu fiz aquele resumo no início, então, algumas coisas ali o Sr. Luiz Jordan, ele não entendeu da doutrina, né? E essa foi uma das coisas que ele não entendeu. Peraí, se é útil, por que tem que chamar? Né? Se é uma coisa necessária, por que ele tem que utilizar de uma prancheta, tem que utilizar de uma mesa, que lá na época, né, as comunicações se davam pela batida da mesa ou pela prancheta que escrevia ali com lápis. Então, na cabeça dele, isso não faria sentido, né? E aí, Kardec vem contextualizando isso agora com a explicação para ele. E aí, o Kardec continua, o Sr. Jordan ainda. No seu não sou, né? Eu acho que é o livro, né? Deve ser algum livro dele, né? No seu, um filósofo ao pé do fogo. Exatamente. No seu, um filósofo ao pé do fogo, acrescenta a respeito.
Eis um dilema da qual a escola espírita terá dificuldades para sair. Não, certamente não terá dificuldade. Agora o Kardec. Não, certamente não terá dificuldade para sair, porquanto há muito tempo o tinha proposto e também resolvido. E, se não foi pelo Sr. Jordan, é que ele não conhece tudo. Ora, nós cremos que se ele tivesse lido o livro dos médiuns, que trata da parte prática e experimental do Espiritismo, teria sabido a que se ater sobre esse ponto. E é aqui que a gente vem com aquela sempre orientação, né, Pereira? É conhecer a codificação, né? Ah, eu li o Evangelho. Ótimo, no Evangelho ali está todas as questões morais ali, né? Muitas das questões morais, sempre baseada ali nos ensinamentos de Jesus. No Livro dos Espíritos, ótimo, né? É como se fosse um estudo para concurso, né? Estudar o Livro dos Espíritos é estudo para concurso, é pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Mas tem os outros livros da codificação que vêm trazer outros ensinamentos, que foi o puxão de orelha que Kardec deu ali no jornalista, né? Ah, você leu o Livro dos Espíritos e achou que esse era o único livro da doutrina e está tirando suas conclusões. Se tivesse lido os outros livros da codificação, teria mais embasamento. Principalmente o livro dos médiuns, que está comentando aí sobre a questão da mediunidade, né? Aí teria esclarecido esses pontos relacionados às questões da mediunidade, como que o próprio Kardec coloca, né? Que é a parte prática, né? Que trata da parte prática experimental do Espiritismo. Então ele teria entendido essas questões do fenômeno, por que acontece. Sim, sem dúvida seria pueril essa palavra empregada por conveniência pelo senhor Jordan. Seria muito fraca. Dissemos que seria ridícula, absurda e inadmissível que, para relações tão sérias quanto as do mundo, visível com invisível, os espíritos necessitassem, para nos transmitir seus ensinos, de um utensílio tão vulgar quanto a mesa, uma cesta ou uma prancheta, porque daí se seguiria que quem tivesse privado de tais acessórios também estaria privado de suas lições. Não, não é assim. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens despojadas do grosseiro envoltório do corpo, há espírito desde que houve homens no universo. Não dizemos na Terra. Esses espíritos constituem um mundo invisível, que povoa os espaços, que nos cerca e em meio da qual vivemos sem suspeitar, como igualmente vivemos sem o perceber, em meio ao mundo microscópico. Olha que interessante, que foi aquilo que a gente comentou na semana passada, né? Essa questão dos mundos habitados, né? Que eu até comentei, né? Ah, para acreditar no Espiritismo são duas coisas básicas e uma terceira, vamos dizer assim, né? É acreditar na reencarnação, acreditar na comunicabilidade, né, dos espíritos, e aí uma terceira que seria os mundos habitados. E interessante Kardec fazer reforçar isso, né? Que quando são o corpo dos homens, né, dos seres humanos, despojados do grosseiro envoltório do corpo, há espíritos desde que houve homens no universo. Quando eu falo no universo, não na Terra, né, porque sabemos que a Terra foi composto, né, de exilados, de pessoas de um outro sistema solar, uma outra, né, galáxia e tal, que vieram para cá. Então, existe esse intercâmbio, né, de conhecimentos. E tudo isso forma o plano espiritual, né? Então, estou conversando com quem? É só o pessoal da Terra? De repente, se você está numa vibração, se é útil para nós o contato ali com espíritos de outros órgãos, pode ser lograr também isso, né? Verdade. Em todos os tempos, esses espíritos têm exercido uma influência sobre o mundo invisível. Em todos os tempos, os que são bons e sábios têm auxiliado o gênio por inspirações, enquanto outros se limitam a nos guiar por atos ordinários da vida.
Mas essas inspirações que ocorrem pela transmissão de pensamento a pensamento são ocultas e não podem deixar nenhum traço material. É interessante que ontem, na sexta-feira, que nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, nós entramos na parte terceira, que fala sobre as leis morais, né? As questões das leis morais ali. E aí tem uma pergunta que o Kardec coloca para os espíritos, né? Sobre essa questão do passado, né? Porque depois do advento do Espírito, depois de Jesus, e os espíritos respondem, que é quando vai falando sobre as leis morais, né? Em todo tempo, que ele está colocando ali, né? Coloca em todo tempo, e aí ele coloca também essa relação em a questão das leis de Deus, né? Em todo o universo, não é na Terra, né? Que é bem no sentido do que está colocando o texto aqui. Né? No Prova do Livro Espírita deixa bem claro isso, naquelas questões ali. E aí ele fala a outra parte que ele falou ali, da época, né? Em toda a época da humanidade, a lei de Deus sempre existiu, e sempre existiu os que ele chamava de profetas, os gênios, que se comunicavam e davam, que trazia leis, né? Que vinha trazer leis para os povos naquela época, né? Cada um da sua maneira diferente, né? Então, eu achei bem interessante isso, que existe essa relação. Se até o próprio São Jordão tivesse lido esse capítulo com mais atenção, ele ia perceber que a resposta dele estaria ali, né? Nesse sentido, né? Que sempre os espíritos se manifestaram de acordo com a época, da maneira, do povos que estavam ali, né? Inclusive, ele fala sobre até, depois quando ele coloca lá do espírito mais evoluído, que até que ele fala Jesus, com a resposta bem curtinha, bem direta, né? Então, achei interessante essa relação que a gente vai estudando, a gente vai fazendo a relação da própria estudo da Revista Espírita com o próprio Livro dos Espíritos, né, que vem fundamentando. Né? É interessante isso que você trouxe, porque lá na época de Jesus a gente via que as comunicações espirituais, elas se davam de forma praticamente miraculosa, né? Então, se a gente pegar ali a questão de Moisés, né, do monte lá, que ele recebeu as tábuas, pegar a parte lá de Elias, a parte do fogo que veio queimar ali a oferenda, então era tudo muito, assim, grandioso, né, que era para as pessoas acreditarem. Já no advento do Espiritismo, ele já também era grandioso, né, porque você vê uma mesa batendo, respondendo as suas perguntas, não deixa de ser uma coisa grandiosa, né, que servia também para quê? Para fazer as pessoas acreditarem, né, que aquilo era real. Hoje, na nossa época, a gente entende que não precisa mais desses eventos grandiosos e miraculosos, né? Por isso que hoje se faz mais pela psicofonia, né? Então, hoje a gente quase não vê materialização, né? Não vê mesa batendo, caneta escrevendo sozinha, mas por quê? Porque a gente já está, entende-se, né, que já estamos no nível de evolução que nós conseguimos compreender isso. Mas também foi o que a gente comentou no estudo passado, né? Que existem pessoas que estão num nível evolutivo que, por mais que o espiritismo seja uma coisa tão lógica quanto a pessoa não consegue assimilar, não consegue entender, né? Então, essa questão de existir Deus sempre existiu em todas as eras. Em todas as eras sempre existiu espíritos de pessoas desencarnadas. E em todas as eras existiu as comunicações. Só que, dado aquela época, nas suas versões, daquela forma que o pessoal daquela época conseguia assimilar. A questão 622, inclusive, a pergunta que é assim... Primeiro, a 621 que fala onde está escrito a lei de Deus, né? Na consciência. Aí depois, quando ele fala assim... Kardec vai colocando no item A, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade da vida ele ia ser revelada, né? Ele esqueceria, ele pensaria, quis então Deus que fosse lembrado. Aí vem aquela pergunta que ele coloca ali. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar essa lei? Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão, são espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. E aqui ele vai colocando, né? Vai colocando sobre essa questão exatamente que ele está falando, que não é uma coisa assim que, com o advento do espiritismo, né? Vai falar, mas porque, né? Inclusive ele fala que se Jesus, se a lei está tudo contido no Jesus, para quê? A pergunta é bem clara, por que, vamos dizer assim, por que eu estudar o espiritismo? É uma pergunta bem clara, assim, aí ele fala que ali o Jesus foi falando a parte figurada, que hoje necessitava esclarecer isso e orientar para como se fosse uma atualização.
É bem interessante essa relação desses estudos, né, se a gente vai colocando. Sim, e é o mais interessante que eu vejo, Pereira, é engraçado o quanto que não é programado, né? Mas o quanto que o estudo da Revista Espírita, às vezes, ele se conversa com o teu estudo de sexta-feira, né? Conversa bastante. Isso eu tenho percebido, parece que está seguindo na mesma sequência, né? É muito, Das leis muito morais, bem interessante. Onde é que estava mesmo? Acho que eu me perdi aqui. Deixa eu ver aqui. Tem auxiliado gêmeos. Eu acho que era bem no final. Aqui, ó. Aqui, né? Ó. Aí o Kardec continua. Se o espírito quiser manifestar-se de maneira ostensiva, é preciso que atue sobre a matéria. Você quer que o seu ensino, ao invés de expressar confusão e incerteza do pensamento, tenha precisão e estabilidade. Não dispensa sinais materiais e, para isso, que nos permitam a expressão, serve de todo quanto lhe cai à mão, desde que seja nas condições apropriadas à sua natureza. Utilizam a pena ou lápis. Você quer escrever um objeto qualquer, mesa ou caçarola. Você quer bater, sem que por isso seja humilhado. Haverá algo mais vulgar que uma pena de ganso? Não é com isso que os maiores gênios legam as suas obras-primas à posteridade? Olha que interessante, né? Kardec vinha fazendo analogia. Ah, mas é muito vulgar uma mesa. Se o espírito vai trazer um estudo tão aprofundado, tão rico, por que utilizar-se de uma cesta? Mas não é com a pena de um ganso e uma tinta que todas essas obras filosóficas foram escritas? Vê Kardec, né? A profundidade, como diz você, a sagacidade de Kardec. É perfeito, né, gente? Tirai-lhes todo meio de escrever. Que fazem? Pensam, mas seus pensamentos se perdem se ninguém os recolher. Suponde um literato maneta? Como se arranja? Tem um secretário que escreve o seu ditado. Ora, como os espíritos não podem segurar a pena sem intermediário, fazem-na sustentar por alguém que se chama um médio, que inspira e dirige. Algumas vezes esse médio age com conhecimento de causa. É o médio propriamente dito. Outras vezes atua de maneira inconsciente da causa que o solicita. É o caso de todos os homens inspirados, que assim são médiums sem saber. Vê-se, pois, que a questão das mesas e pranchetas é inteiramente acessória e não a principal, como creem os que não estão bem informados. Elas foram o prelúdio dos grandes e poderosos meios de comunicações, como o alfabeto é o prelúdio da leitura corrente. Em Pereira, eu não sei se você sabe, será que quando o Kardec, a desencarnação de Kardec, ele chegou a pegar a psicofonia ou ainda não era tudo por escrito? Não, a psicofonia ele fala, no livro do médio ele deixa bem claro a psicofonia. Sim, ali existia as comunicações de psicofonia, era constante, ele mesmo, no estudo do livro do médio, ele fala várias vezes, tem um capítulo só sobre a psicofonia, ele já tinha como um meio de comunicação corrente. Mas eu, na minha opinião, por que a psicografia naquela época era mais utilizada? Primeiro que naquela época não existia meios de gravação que nós temos hoje, para você gravar, né? Então era a maneira de você deixar escrito o que o espírito falava, perguntava gravado ali, né? Não tinha outro meio. Você não podia gravar, né? Mas ele fala muito bem, no livro do médium ele tem um capítulo especial que fala da psicofonia, idêntica à psicografia. Tanto é que ele falou aí da parte intuitiva também, que pegava o pensamento do espírito. Então ele deixa bem claro essas questões aí, no próprio livro do médium. Porque é interessante, né? Ele
o Jordan, ele leu só o Livro dos Espíritos, viu a questão da psicografia, das mesas girantes, né, toda aquela parte que tem na introdução do livro, e ele julgou que era só daquela forma, né, e Kardec vem trazendo essa questão, né, se ele não tiver o pensamento para quem recolhesse e escrevesse, o pensamento ia sair, né, e ele não falou nada de psicofonia, por isso que eu achei que talvez nessa época eles não utilizassem muito ainda a psicofonia. Não, em termos de utilização prática para escrever, para coisa assim, não, por causa disso, mas ela era um meio habitual. Só que tem alguém que tinha que ficar escrevendo, transcrevendo, né? Escrever, né? Como é que chama essas pessoas que escrevem rápido lá, colocando? Porque não existia meio de gravação, né? Taquigrafia? Taquigrafia, os taquigrafistas aí, né? Então, mas que existia, sim, ele deixa claro no capítulo, ele fala bem claro. Mas ainda assim, a psicografia era mais comum por causa desses motivos que o Pereira aventou, né? Porque era muito mais necessário, né, que ficasse tudo registrado, né? A segunda parte do dilema não é menos fácil de resolver. Se essas comunicações são úteis, diz o senhor Jordan, os espíritos não devem ter necessidade de ser chamados de maneira misteriosa de ser evocados. Para começar, digamos que não nos cabe regular o que se passa no mundo dos espíritos. Não podemos dizer as coisas devem ou não devem ser desta ou daquela maneira, pois seria querer reger a obra de Deus. Os espíritos querem mesmo iniciar-nos em parte no seu mundo, porque esse mundo talvez seja o nosso amanhã. Cabe a nós tomá-lo tal qual é e, se não nos convier, não será nem mais nem menos, porque Deus não o mudará para nós. Comparando, é mais ou menos você querer ir para um outro país cuja tua cultura é diferente e querer implantar a tua cultura lá, né? Como que a gente vai querer mudar o plano espiritual? Ah, mas não seria mais fácil se a gente só pegasse e falasse o nome e o espírito já viesse? Seria, né? Mas é assim que funciona o plano espiritual? Não é assim. Então, como que eu vou querer mudar uma coisa, né? Não tem muita lógica. Isto posto, apressemo-nos a dizer que jamais há evocação misteriosa e cabalística, né? Que até hoje algumas pessoas acreditam nisso, né? Tudo se faz completamente em plena luz e sem fórmula obrigatória. Os que julgam tais coisas necessárias ignoram os primeiros elementos da ciência espírita. Tem as pessoas lá que tem que contar até não sei quanto, fazer não sei o que tem, né? Aí já vira sei lá, quase uma coisa estranha, né, Pedro? Roupas, né? A roupa de X, escrita, intercalar homem e mulher, não sei o quê, babá, escrever, fazer aquelas evocações lá, né, misteriosas. Tem pessoas que até hoje ainda utilizam isso. Né? Então, você imagina, né, naquela época. Né? Em segundo lugar, se as comunicações espíritas não pudessem existir senão em consequência de uma evocação, seguir-se-ia que elas seriam privilégios dos que sabem evocar, e que a imensa maioria dos que jamais ouviram falar dessas coisas estariam prejudicados. Olha aí. Ora, isto estaria em contradição com o que dissemos há pouco, a respeito das comunicações ocultas e espontâneas. Essas são para todo mundo, para todo o mundo, para o pequeno como para o grande, o rico como o pobre, o ignorante como o sábio, os espíritos que nos protegem, os parentes e amigos que perdemos, não têm necessidade de ser chamados. Estão junto de nós e, conquanto invisíveis, nos cercam com a solicitude, com a sua solicitude. Só o nosso pensamento basta para os atrair, provando-lhes a nossa afeição. Porque se não pensarmos neles, é muito natural que não pensem em nós.
Perguntareis, então, evocá-los para quê? Ei-lo, supondes que estejais na rua, cercado por uma multidão compacta, que fala e murmura aos vossos ouvidos. Mas nesse número, percebeis ao longe um conhecido, a quem quereis falar em particular. Que fazeis, se não puderdes ir até ele, ir a ele? Chamais, e ele vem a vós. Dá-se o mesmo com os espíritos. Ao lado dos que estivamos, e que talvez nem sempre lá estejam, existe a multidão dos indiferentes. Se quiser falar um determinado espírito, como não podeis ir até ele, retido que estáis pela bilheta corporal, vos o chamais. Nisso consiste todo o mistério da evocação, que não tem objetivo senão dirigir-vos a quem quiserdes e não dar ouvidos ao primeiro que se apresente. Nas comunicações ocultas e espontâneas, de que há pouco falamos, os espíritos que nos assistem nos são desconhecidos, fazem-no sem que saibamos, por meio das manifestações materiais, escrita ou outras, revelam a sua presença de maneira patente e pode dar-se a conhecer, caso queiram. É o meio de saber com quem se trata e se temos em nosso redor amigos ou inimigos. Ora, os inimigos não falam no mundo dos espíritos, como entre os homens. Não faltam. Não faltam. Ora, os inimigos não faltam no mundo dos espíritos, como entre os homens. Interessante isso que ele vem falando. Então toda comunicação espiritual é boa, é tal. Não, os inimigos, tanto quanto aqui na Terra, que tem pessoas que não gostam da gente, lá no plano espiritual também vai ter espíritos que não gostam da gente e vão vir atrapalhar a reunião mediúnica. E quem já trabalhou e trabalha em reunião mediúnica sabe que, às vezes, o grupo passa por ataques ali que, se não tratar, não tentar tratar esses espíritos que estão atacando, ele consegue atrapalhar mesmo a reunião, né? É verdade. E outro ponto interessante que ele falou sobre sobre a questão da invocação, eu achei interessante o exemplo que ele deu da multidão, né? Então, se você está na multidão, que ele coloca que nós estamos aí, que pululam em torno de nós os espíritos. Então eu quero conversar com um conhecido, eu estou vendo um conhecido lá, para falar com ele, eu vou chamar ele, né? No mundo terreno você faz isso. Ô, fulano, né? Você grita lá e a pessoa olha para você, você chama ela, porque talvez não tá junto ali, você não está vendo. Então ele faz a comparação bem interessante. Se eu quero falar com um determinado conhecido, eu vou evocar o nome dele, né? Então, ô, fulano, estou aqui, você quer falar comigo? Venha falar comigo, né? Vai ser bem interessante esse paralelo que ele fez, né? O espiritismo, acho que é bem no finalzinho ali, né? O espiritismo prático dá-nos os meios de conhecê-lo. Em suma, quem só conhece o espiritismo pelas mesas girantes faz dele uma ideia tão mesquinha e tão pueril quanto aquele que conhecesse a física por certos brinquedos infantis. Olha só Kardec, hein? Grande Kardec, né? Porém, quanto mais avança, mais horizonte se amplia. Só então se compreende seu verdadeiro alcance, porque ele nos desvenda uma das forças mais poderosas da natureza, força que atua ao mesmo tempo sobre o mundo moral e o mundo físico. Ninguém contesta a reação que sobre nós exerce o meio material, visível ou invisível, na qual estamos mergulhados. Se estamos numa multidão, essa multidão de seres também atua sobre nós, moral e fisicamente. Quando morremos, as nossas almas vão para algum lugar. Aonde vão?
como não há para elas nenhum lugar fechado e circunscrito, o Espiritismo diz e prova pelos fatos que esse lugar é o espaço. Elas formam em torno de nós uma população inumerável. Ora, como admitir que esse meio inteligível tem o menos ação que o meio inteligente? Aí está a chave de um grande número de fatos incompreendidos que o homem interpreta conforme seus preconceitos e que explora ao sabor das paixões. Aqui é interessante que a gente colocar aqui também, aqui, você vê que Kardec deixa bem claro aí, deixa também com o livro dos Espíritos, sobre essa questão do local, né? As pessoas falam que vai sempre lá para Umbral, vai para não sei de onde, vai para Colônia X, Colônia Y, e quando saiu o advento das obras de André Luiz, todo mundo queria para o nosso lar. Mas aqui ele deixa bem claro que não existe um lugar, né? Para onde que eles vão? Ele deixa bem claro, vai para o espaço que está aqui no lugar, não existe aqueles lugares circunscritos. Eu sempre tive algumas dúvidas, que de quando em quando saem alguns autores colocando aquelas colônias não sei do que, com a colônia perto de Curitiba, colônia sul, colônia não sei o que, colônia lá no Rio de Janeiro, colônia, dividindo em várias. Eu não sei, quanto mais eu vou estudando a doutrina espírita, eu vou ficando falando, poxa, isso para mim não faz muito sentido, né? Porque o espírito está aí, você vê que ele coloca, quando ele desencarna, ele está, né? Claro que ele vai ser atraído para junto daquelas pessoas e afinidades daqueles grupos, isso sim, né? Mas não com espaço físico, com coordenadas, que estavam até coordenadas, lugares exatos, mas, poxa, peraí, para mim isso não existe. Pode ser que tenha um lugar de afinidade onde é que eles ficam ali, mas não que seja um lugar demarcado certinho, né, em cima, não sei do que e tal. Eu tenho muita dúvida, eu respeito muito alguns autores que comentam muito isso, mas eu nunca achei isso, fundamentação nisso, no próprio estudo da doutrina espírita, né? Hoje a gente estava comentando com minha esposa sobre essas questões, assim, dos livros que vieram como suporte, vamos supor assim, da codificação. E eu até estava comentando com ela que, traçando um paralelo no jurídico, né, que a codificação de Kardec ele tem que ser como se fosse a Constituição, né? E os livros que vêm depois, ele tem que respeitar o que está na Constituição. Se a Constituição ela é omissa, alguma coisa, vem um conhecimento novo, até tudo bem. O que não pode jamais é o que aquele livro traz ser totalmente diverso do que está na codificação, né? Então, a gente tem que, primeiro, olhar a codificação, o que Kardec trouxe, quais são os estudos, o que ele trouxe de informação sobre aquele assunto, para a gente começar a analisar se aquilo que foi trazido nos livros são reais, né? Porque também, assim como Kardec deu falando ali nesse estudo que ele está trazendo, existem vários espíritos e vários deles se comunicam. Até onde o espírito comunicante está trazendo a impressão que é dele, da visualização dele, ou daquilo que realmente é. Então, tem que tomar um cuidado mesmo com relação a isso. Eu não deixo de desacreditar, né? Não deixo de desacreditar nessas questões das colônias. Mas, lógico, sempre tem que ser observado com cautela, para que, senão, fica acreditando, como diz você, quero morrer, quero ir para o nosso lar. Nem precisa continuar a evolução, porque só no nosso lar já está ótimo, né? E aí você incorre no erro de estar dando uma pausa aí na sua evolução. Até a tua relação que você fez aí com a Constituição é perfeita, porque, veja bem, vamos partir do princípio, um jurista, uma pessoa que estuda as leis, se ele quer fazer um livro ou fazer alguma coisa, ele pode, vamos dizer assim, buscar interpretar aquele texto que está lá na Constituição da maneira que fica mais, vamos dizer assim, mais clara. Então, ele vai pegar o texto lá e vai fazer relação ao artigo X e tal, que diz assim, e aí ele pode dizer, olha, isso aqui pode ser interpretado assim, pode ser interpretado assim, de outra maneira, mas ele vai se basear no que está lá, né? Ele não pode querer mudar, como você falou, mudar uma coisa lá que não está lá, aí você tem que criar outra Constituição. Você fala, pô, peraí, né? Isso aí não tá de acordo. Então a doutrina espírita também, você pode pegar o texto do Kardec, pegar os textos que os espíritos colocaram lá
e trazer para uma realidade aqui agora, mas sempre, digamos assim, buscando explicar, né, aquele texto que está ali da maneira que tenha sentido, que faça lógica, mas não pode criar um artigo novo, né? Criar uma coisa nova, um tópico totalmente novo, né? Então, porque muitas coisas podem ser interpretadas de maneira diferente, mas ela está escrita lá, né? Ela está escrita e você pode dar uma interpretação, olha, aqui nós podemos aceitar que isso aqui é isso aqui pode se entender que isso permite, isso não permite, mas você não pode criar um texto, um artigo lá totalmente diferente e dizer agora. Então, por isso que eu falo que em todas as obras que eu já li, todos os livros que eu estudei da doutrina espírita, eu não achei nada sobre esse negócio dessas colônias dessa maneira. Kardec fala em regiões, que ele fala assim, no espaço, mas não assim, que nem colocaram alguns autores há algum tempo. De quando tempo sai uns, depois diminui isso, né? Colocava até regiões geográficas, não sei o quê, isso aqui. Não faz sentido, né? Até questões umbralinas, quando você pega a obra do André Luiz no início, que ele fala lá que o André Luiz andava naquela região lá e tal. Tem uma passagem da Revista Espírita, não lembro qual agora, não sei se nós estudamos não, que fala que os espíritos andavam, né, circulavam por regiões mais ou menos parecido com a ideia do André Luiz, né? Que sentia sede, que sentia não sei o quê, até se reencontrar. Mas não fala em nenhuma região assim específica, né? Interessante isso. E essas questões das colônias aí, ela é trazida, eu não tenho conhecimento de outros livros, apenas dos de André. É trazido por alguns outros autores essa questão das colônias espirituais ou não? Eu acho que nos Estados Unidos teve um médium que trazia essas questões também, né? Aquele médico que dava consulta e tal, antigo lá, né? Não esqueci o nome dele. Escreveu livro, acho também. Ele trazia alguma coisa sobre colônia, sim, né? Agora, se é verdadeiro ou não, né? Na verdade, depois as coisas muitos foram copiando, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não foi como no Kardec, que as coisas aconteciam simultaneamente, né? Os conhecimentos novos vinham por vários médios e mais ou menos de uma forma simultânea, na mesma época, né? Então, a gente não podia dizer que um estava copiando o outro, um estava, né, achou bonito aquilo, então vamos fazer alguma história parecida ou e tal, né? Na verdade, brotava assim, né, mais ou menos na mesma época, sem um saber do outro, né, essas questões que foram colocadas na codificação. O Kardec sempre deixou claro que, claro, coisas novas poderiam ser verdade que não estivessem, né, na codificação, desde que fosse seguido aquele mesmo método, né, da universalização das ideias, tal, por médios diferentes, em vários locais, viessem as informações. E isso, infelizmente, a gente não tem esse mesmo critério, né, em relação a essas obras. Então, o que eu conheço, assim, inicial e que não se conhecia, era esse médium lá nos Estados Unidos e o Chico Xavier aqui, né. Depois as coisas foram, depois de um certo tempo, né, como as obras do Chico ficaram famosas, aí começou a aparecer muitos casos de outros médios escrevendo sobre isso, né, mas aí não dá já para a gente se basear, né, como sendo uma coisa espontânea, porque pode ser daí até não que seja uma mistificação, mas é que a pessoa lê aquilo, se impressiona com aquilo e acaba colocando, né, nas mensagens que recebe, alguma coisa sobre aquele tema, né, porque ele ficou impressionado com aquilo, né. Até você comentou sobre a questão da universalização. Na época de Kardec, isso era tão, vamos dizer assim, tão importante e era assim, impossível da pessoa, só se fosse por pensamento, a pessoa ter entrado em contato com a outra, né, lido antes, porque, primeiro, hoje, se acontecer isso, uma pessoa com o WhatsApp, ele pode colocar uma ideia aqui, conversar com o outro lá e jogar para o mundo inteiro instantaneamente, né? Naquela época era cartas, né? Então ele recebia uma carta da África, recebia uma carta da América do Sul, recebia uma carta da Ásia, sei da onde lá, e pegava a carta, olhava, né? Quer dizer, como?
Como que esse outro sabia lá, assim, simultaneamente? Não existia, não tinha condições de saber, né? Tanto é que se comenta na biografia que para dizer o que é Deus, que ele demorou muito tempo para chegar naquela resposta ali, porque ele foi confirmando várias respostas em vários lugares para chegar naquela conclusão, né, do que é Deus, né? Você imagina, porque a credibilidade nisso é fantástica. Ele pegava aqui, opa, o cara da África fez isso, o cara da América do Sul, o cara... Né, você tinha comunicações do Paraguai, do Brasil, existia, chegava as cartas lá, e as cartas quanto tempo demoravam? 30 dias, 60 dias para chegar uma carta lá, escrita, não existia essa simultaneidade que existe hoje, né? Mas é verdade, né? Você começava a resgatar de novo essa universalização. Essa questão das regiões aí, eu não sou contra, assim, que existem regiões. Eu sou contra colônias definidas com estado geográfico, não sei o quê. Claro que vai ser regiões que o espírito, de acordo com a afinidade dele e sintonia, eles vão se agrupar. Isso é diferente, mas que ele fala, é que é o espaço, não existe lá um local pré-determinado, né? Onde é que Sobre o vai? Rio de Janeiro, como é uma cidade. Não sei o quê. Esse também eu tenho minhas ressalvas. Você entendeu o raciocínio? Mas Pois começam a cada vez criar uma forma mais concreta é isso. de uma situação que é, na verdade, totalmente oposta, né? Porque aqui é o mundo das formas, como se diz, né? O mundo material. O mundo espiritual não é assim. Mas aí, para conseguirem compreender, vai se tornando cada vez mais material o mundo que é espiritual, né? Então, como o Pereira disse, claro que talvez até exista, por exemplo, alguns mundos em que moram espíritos lá, ou se forem espíritos de um nível ainda inferior que necessitem, até pelas formas de pensamento que eles vão criando, né? Todos pensando da mesma forma, eles vão plasmando em torno deles certos objetos e tal, mas isso são mundos de espíritos ainda do nosso nível para menos, né? Que sentem a necessidade das questões materiais. Precisa de uma cadeira, precisa de uma mesa, né? Para que você vai precisar disso? Precisa de comida, né? Então, tudo isso é ainda um espírito que ainda está muito ligado às questões materiais, que tem essa necessidade e acaba plasmando ele ou outros que querem auxiliar ele, para ele não ficar tão perdido lá, plasmam essas coisas para ele se adaptar, mas isso seria um tempo curto, né, de adaptação ao plano espiritual, porque senão você vai estar fazendo lá a mesma coisa que existe aqui, com que finalidade, né? Talvez tenha que substituir a palavra, em vez de colônia, de regiões, né? Existem umas determinadas regiões onde que os espíritos... Mas essa região, se você começar a limitar, que nem saiu uns autores aí tempos atrás, que colocavam até coordenada, dividia o Brasil em não sei quantos, não sei o quê, pô, da América... Aí, para mim... Aí imagine, você... porque você mora em Curitiba, então você vai desencarnar e vai para a colônia Bom Retiro, que alguns dizem que existe, né? Em cima de Curitiba. Tá, daí você nasceu aqui, mas depois vai morar no Rio de Janeiro. E aí? Aí você vai para o Nosso Lar ou você vai para o Bom Retiro? Isso então aí aí faz sentido. Começa a ficar muito concreta a coisa, que eu acho que não deve ser assim no plano espiritual, né? Para mim, eu vejo bem clareza, estudando aqui, que existem regiões, sim, que os espíritos se reúnem por afinidade, que a senhora colocou ali, que tão ligado, que nem o negócio suicida também lá, que é tão ligado a essas questões que eles vão ficar junto ali, né? A necessidade de ficar junto daquelas regiões ali, densa por causa das vibrações dele ali, que ele foi atraído ali pela sintonia dele, né? Sintonia dele, da necessidade mas mesmo dele. assim... Mas são regiões que podem ser em qualquer lugar do mundo, né? Do mundo Isso. E, além de tudo, não existe uma obrigatoriedade do espírito ir lá. Porque a própria Ivone Pereira, que escreveu sobre os suicidas e falou do tal vale dos suicidas lá, ela cita outros casos em que o suicida está no local onde ele desencarnou. Sim. E ele continua ali, tanto que ela via ele ali, conversava com ele ali, até que ele se libertasse daquela situação. Então, eu acho que não dá para dizer, quando acontece isso, sempre acontece aquilo, né? Então, se está tal jeito, então vai para uma colônia. Se está assim, então vai para um umbral, né? Porque
não é assim, né? É. Cada um é de um jeito. Até o próprio Chico tem o livro Cartas de uma Morta, que é a mãe, acho que não é a mãe biológica, é a mãe de criação dele, se não me engano, que não sei qual das duas, né? Que ele teve duas mães, a biológica que morreu quando ele tinha 5 anos e depois a outra, né? Que criou ele. Mas uma delas aí se comunicou com ele e contou, né? Daí o nome do livro ser Cartas de uma Morta, né? E ela não comenta assim que ela está no local. Ela foi visitar um monte de locais onde havia outras vidas, né? Outros locais onde havia vida, né? Mas não fala assim, eu estou numa colônia, assim, assim, não. Ela volitava, digamos, né, por vários ambientes, né? E a gente sabe que a maioria dos espíritos, eles ficam aqui em torno de nós, né? Então, a gente vê isso no próprio grupo de desobsessão, né? Senão eles não teriam, não haveria obsessor, né? Se eles estivessem sempre em algum local, né? Na verdade, então não é uma questão matemática. E o umbral, então, a pessoa, então o espírito é mau, então ele vai para o umbral. Sim, mas se ele estivesse no umbral, como é que ele estaria prejudicando e ao lado de alguém e obsediando aquele alguém, né? Só alguns que têm Então, previsão para fazer isso, né? Dá para entender isso? Se você então colocar, a gente vê que não dá para considerar matematicamente sempre assim. não. É. Realmente. Então, E tanto é é verdade importante. isso, só que falou de local, tanto é que no próprio texto anterior aí falou que é do universo. Alcança, no próprio livro do Espírito estava escrito o universo, gente. Então, depende do grau evolutivo dele, ele pode. Onde é que está o universo? É que nós não temos essa ideia. É ali, né? É pensamento, sentimento. Então, não é um local, uma região. Você pode sair daqui, desencarnar. Tem no próprio estudo do livro dos Espíritos, de alguns. No próprio estudo da revista Espírita, o Mozart, que foi para um outro, para Marte, foi para Júpiter, não sei de onde. Você entendeu assim, de lá para cá e aqui para lá, não tem essa questão assim, né? De você determinar Sim, certas regiões. esse caso que você está citando do Mozart, ele estava encarnado lá, Encarnado lá, sim, outro né? planeta Não era um plano, não era espiritual. um mundo espiritual, né? Ele estava encarnado lá, daí foi evocado e veio em espírito conversar aqui, né? Bom, é interessante também a gente dizer que a gente não está condenando, né, a Não, obra, não muito pelo contrário. estamos. Até tem muitos ensinamentos, né, na obra que são válidos para nós, até como a Sônia citou ali a questão ali de que, né, nessas colônias eles plasmam roupa, plasmam comida e tudo mais, e até é interessante, no próprio nosso lar, né, o governador chega um momento lá no início da colônia lá que ele tem que dar um basta, porque o pessoal estava querendo fazer uma réplica da Terra na colônia, né? Então é interessante isso, né? Com ressalvas ou sem ressalvas que alguém possa ter. Eu acho que é sempre importante a gente tirar aquilo que tem lógica da obra, né? O que é lógico e o que é bom, né? Se tem algumas inconsistências, alguns errinhos, né? Deixa esse de lado e vamos pegar o que é bom. Tem alguma coisa que é boa? Vamos utilizar isso aqui. Não tem? Paciência, né? Somos falhos, sabemos que esse livro, né, foi escrito por um espírito, né, que André Luiz era um espírito da nossa índole, da nossa classe, então, obviamente, tem as suas impressões daquilo que ele entendia também como correto. Então, é óbvio que alguma falha pode ter, porque ele era um espírito não de espírito elevado. Mas existem algumas coisas boas e, com ressalvas ou não, a gente só vai saber quando a gente desencarnar. É interessante que você falou esse tema aí, que até ontem também foi tema do livro do livro dos Espíritos, que colocou essas questões sobre esses profetas antigos, né? Que as ideias eram falseadas de acordo com o momento, e o Kardec pergunta e o Espírito responde com clareza. Ele falou, todas esses profetas que vieram do antigo, que trouxeram, mesmo falseados com as ideias e tal, sempre trouxeram grandes verdades. Cabe a nós tirar aquilo que é bom e o que não faz sentido. Mas todas elas trouxeram, de certa maneira, foram preparando o advento de Cristo. Entendeu? Da maneira falseando o interesse público, mas sempre existiam as coisas boas. Bem o que você falou. Não é porque eu não concordo com tudo, mas tem muitas coisas boas ali. Você saber tirar e filtrar.
Por isso que eu sempre recomendo, quando as pessoas forem estudar essas obras, você está entrando pelo Espiritismo, estuda a obra básica primeiro, estuda o livro dos Espíritos, estuda o que é Espiritismo, depois você vai estudar lá, aí você vai tirar, você vai conseguir definir o que é fora da realidade, o que não, mas vai extrair as verdades, as coisas boas, né? Bacanas. Se você começa ao contrário, você pode interpretar errado a outra obra, que é a principal, né? É interessante a gente ter entrado nesse tema, né? Assim, até compartilhando que a gente não é contra, né? Ali os livros, a codificação, né? A codificação não, a sequência ali, André Luiz, e está sendo relançado o filme, né? O filme ele voltou ao cinema aí a partir do dia 28, já como se fosse um esquenta para o Nosso Lar 2, que vai ser em janeiro. É interessante, às vezes, a gente assistir para tirar as nossas próprias conclusões, né? O Nosso Lar 2, na verdade, é o segundo livro, né? Que esse é Os Mensageiros, né? Onde é que estava mesmo? Agora nós perdemos. Aqui, ó. Aí está a chave de um grande número de fatos incompreendidos que o homem interpreta conforme seus preconceitos, que explora o sabor das paixões. Quando essas coisas forem compreendidas por todos, desaparecerão os preconceitos e o progresso poderá seguir sua marcha sem entraves. O Espiritismo é uma luz que aclara mais tenebrosos recônditos da sociedade. É, pois, muito natural que aqueles que temem a luz busquem extingui-la. Mas quando a luz tiver tudo penetrado, será preciso que os que buscam a escuridão se decidam a viver em plena luz. Veremos, então, cair muitas máscaras. Todo homem que realmente quer o progresso não pode ficar indiferente a uma das causas que mais devem contribuir para ele e que prepara uma das maiores revoluções morais até agora sofridas pela humanidade. Como você vê, estamos longe das mesas girantes. Que há também a mesma distância desse modesto começo até as suas consequências, quando houve da maçã de Newton. Isaac Newton, né, 1727, físico matemático inglês, responsável pela descoberta da gravidade universal. Então vamos lá. Das suas consequências, quando houve da maçã de Newton para a gravitação universal. Tá aí, né? Olha só. Muito bom, né? Deu horário? Tá? Praticamente. Deu certinho nosso tempo. Você programa também, né? Você é um bom coordenador. Bacana, né, gente? Tá aí, pessoal. Olha aí, pessoal que nos acompanham aí. Tá aí um tema para refletir. É importante aí, quando o Léo até colocou aí, nós não estamos fazendo aqui crítica novo que a pessoa não deva ler ou não ler. A própria doutrina espírita deixa bem claro que nós devemos estudar tudo, mas que estudem raciocinando as coisas, se faz sentido ou não. Se não faz sentido, eu acho que cabe a nós colocar mesmo, porque eu acho que essa parte da filosofia, por isso que a doutrina espírita é considerada uma filosofia, né? O espiritismo é considerado uma filosofia, porque ele faz sempre a gente ter perguntas, né? É que nem o Dr. Jordan lá, ele faz as perguntas, aceitava tudo lá, colocou o texto, faz perguntas e depois perguntas geram outras respostas, e essas respostas podem gerar outras perguntas, e assim vai se afunilando até nós chegando cada vez mais próximo de uma verdade. Mas onde está essa verdade absoluta, né? Quanto tempo deveremos alcançá-la? Só nós continuarmos a nossa busca, né? Nosso estudo, nossas conversas, nossas discussões no bom sentido, né? Porque não devemos acreditar tudo porque foi fulano, foi ciclano. Isso a doutrina espírita deixa bem claro para nós, né? Que nós sempre temos que questionar. E o questionamento não é uma crítica negativa, não, é positiva, né? Tentando buscar o verdadeiro sentido das questões propostas, né, gente? Tá aí, meus amigos, então. Aproveitando esses instantes, essas reflexões sobre
essa filosofia tão rica e a grandiosidade desse espírito que foi o Hipólito Leandro Isaac, que intitulou-se por Kardec, nos deixou essa codificação que vem, como ele mesmo coloca, retirar o véu da nossa ignorância. Vamos então agradecer a Deus, primeiramente, porque nessa nossa passagem pelo mundo terreno, estamos tendo condições de aprofundarmos um pouquinho mais sobre essas questões morais, filosóficas, espirituais, com esse contato com a doutrina espírita, que vem assim nos colaborando para compreendermos melhor o Evangelho de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho, que nos serve de guia, de caminho, que também necessitamos de cada vez mais estudarmos, refletirmos para compreendermos a grandeza desse Espírito que o próprio Espírito, na codificação, diz o Espírito mais evoluído que esteve na Terra, e todos têm. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os amigos espirituais que sempre estão conosco nessas tardes de estudo, nos intuindo, nos dando condições para compreendermos melhor todos esses pontos. E assim, com muita gratidão e amor, confiante em Deus, em Jesus e a todas as equipes espirituais, vamos nos encerrando mais um estudo do livro da Revista Espírita. Assim seja.